Olá, muito boa noite a todos. Começamos aqui mais uma edição do nosso Band Eleições 2012. E vocês hoje vão ter a oportunidade de observar um bate-papo, uma conversa bastante interessante, porque nós estamos trazendo aqui nossa colega de casa, né? E nossa principal articulista, blogueira, jornalista e que acompanha a política em Campinas há tantos anos e hoje é a referência de todos os políticos e daqueles que gostam do assunto. Por isso que neste programa, que é um programa que visa prepará-los para a eleição, trazer soluções e problemas, trazemos também a opinião da mídia a respeito das nossas eleições. Estou falando da Rose Guglielminetti. Tudo bem, Rose? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Eu achei que você fosse errar meu nome, achei que você fosse falar Rose Glu-Glu. Rose Glu-Glu. Não, Glu-Glu é só... Glu-Glu. Na informalidade. Só na informalidade. Zezé de Lima, boa noite. Prazer estarmos aqui hoje, reunidos aqui com a Rose, né? É, bacana, né, Zé? É boa noite, telespectadores. É uma oportunidade única, nunca fizemos isso, né, Zé Arnaldo? E olha, eu me lembro quando a Rose veio aqui, eu vou começar, essa já é uma colocação para você, viu, Rose? Quando a Rose veio aqui para o Grupo Bandeirantes, ela fazia questão do blog. Eu confesso que eu nunca não dava, né? Muita importância para blog, essas coisas, achavam que a população não se ligava nisso. Mas a Rose, não, eu quero meu blog, o blog precisa ir para o ar. Ela dá uma atenção para esse blog impressionante. Você já está colhendo os frutos do blog? Por que você gosta tanto do seu blog de política? Bom, eu acho assim, quando eu fui convidada para vir para o Grupo Bandeirantes, nós tínhamos o Metro. O Metro é um jornal que cobre política, mas você acaba não conseguindo ter tanto, porque é uma fartura de notícias políticas que nós temos em Campinas. Então, nós priorizamos algumas para o Metro, mas eu acho que o blog, a grande oportunidade que o blog te dá é discutir os assuntos da cidade junto com os leitores. E isso também te traz fonte. Então, o blog ele é legal, porque você escreve a notícia, o leitor participa da notícia, ele comenta, ele acrescenta informações, né, para as quais você já colocou no blog e traz novas notícias, muitas matérias importantes que nós fizemos para o Grupo Bandeirantes, o fruto delas, essas matérias vieram do blog, de leitores. Então, é como se você construísse a notícia não só com duas mãos, não só com a visão da Rose, né? Mas com a visão de todo campineiro, de todo político. E acabou se tornando uma referência. Quando eu ligo, eu falo, é a Rose da Bandeirantes. Aí muita gente fala, é a Rose do blog da Rose. Então, já grudou isso nos leitores. Então, eu acho que é bacana. E, além disso, tem a velocidade da notícia. Um exemplo, no dia do depoimento do caso de corrupção da Sanasa na cidade judiciária, eu passei o dia todo lá na cidade judiciária colocando as notícias online. Então, foi assim, os acessos foram muitos e só para você ter uma ideia, teve uma hora que eu saí da sala para tomar uma água. Meu celular começou a tocar e as pessoas perguntando, onde você está? Onde você está? Eu falei, posso beber uma água? Não, volta para lá porque nós queremos saber notícias. Então, você meio que perde. Então, o blog ele não é mais só seu, né? Ele é de todo mundo. E é isso que é legal na construção da notícia. E eu acho que a notícia passou a ser muito diferenciada com as mídias sociais. Hoje você não tem só o repórter, hoje ele não é detentor da informação. O senhor, o dono de um bar, o dono de um empresário, uma professora, todos eles acabam fazendo a notícia. Rose e Zé, o que se dizia nas eleições passadas era que as mídias sociais elas ocupariam um papel nas eleições muito maior do que até então. Eu não vi isso, essa explosão das mídias sociais influenciando campanhas ainda, né? Não vi também. Na eleição de 2010 eu não vi, por enquanto, nessa aqui a coisa pegando. Será que vai ter um momento, vocês acreditam que realmente vai pegar como influenciador no voto do cidadão? Eu acho assim, eu acho que no Brasil ainda não. O que acontece é o seguinte, Zezé, você tem, hoje, nós tivemos uma importância das mídias sociais muito no Oriente, quando eram marcados as grandes manifestações, presidentes foram derrubados e tudo isso por conta da mídia social. No Brasil, nós não temos ainda essa cultura. As pessoas utilizam a mídia social, os próprios candidatos já têm contratados assessores especialistas em mídias sociais, só que o grande problema é que você precisa filtrar o que está sendo colocado nas mídias sociais. Então, o que pode acontecer aqui em Campinas é que a mídia pode ser usada, a mídia social, muito para fomentar mentiras, fofocas, então precisa ter um filtro. Claro que os candidatos vão usar o Twitter, vão usar o Facebook, vão usar os blogs, mas ainda eu acho que só tem credibilidade quando o leitor conhece quem está escrevendo. Entendeu a diferença? Então, aí eu acho que vem carregado com a credibilidade.
Acho importante? É uma ferramenta importante, mas eu acho que ainda não é uma ferramenta fundamental. O fundamental hoje em eleições é o tempo de televisão, tanto que todas as alianças que estão sendo feitas já querendo fazer alianças para saber quanto tempo pode aumentar no programa eleitoral gratuito de cada candidato, entendeu? Isso o Jonas arrebentou, né, Zé? Mas é isso que eu queria colocar para você sobre alianças, tá? Sem entrar no mérito desse partido ou daquele partido, mas de um modo geral. Eu tenho dificuldade, coloco para vocês aqui o tema, o seguinte, eu não consigo entender. Olha, em Brasília nós somos aliados, em São Paulo nós somos adversários, em Campinas nós somos mais ou menos. Sabe, essas coisas eu não consigo entender. Porque partido, na minha cabeça, tem que ter uma definição, algo a defender. Como ele pode defender alguma coisa em Brasília, não defender a mesma coisa em São Paulo, e aqui em Campinas terá uma terceira opção ainda. Eu acho que essas alianças que são defendidas por todos os políticos, isso está acabando com os partidos e reforça a minha ideia, queria saber de vocês, de que nós temos partidos demais. Partidos, inclusive, que estão aí só para fazer alianças, que não deveriam nem existir. Eu concordo, Zé. Houve uma época em que havia verticalização. Vocês se lembram? Uma lei que a coligação que você fizesse lá em cima, ela tinha que se manter até o município. E aí houve toda aquela questão dos partidos, uma briga danada, eles conseguiram reverter hoje. Então, hoje você tem um quadro assim. O PSB em São Paulo, a Irundina apontada como vice do PT. Aqui, PSD, vice tem a chapa, lidera a chapa, e PSDB é vice. E eu cobro dos partidos uma ação programática. Eu acho que isso é muito importante, você entendeu? Por exemplo, de questões sérias para o país. Várias vezes eu falo aqui do DEM, quando o DEM coloca nele, somos contra aumento de carga tributária. Então, qualquer projeto que venha nesse sentido, a orientação do partido é votar contra. Né? Outras questões, tipo aborto. Apareçam os partidos defendendo ou se colocando contrariamente para que eu possa orientar meu voto, para que ela possa. E eu não sinto isso com essa maleabilidade. Isso dos partidos, eles não são programáticos. Eles não defendem nada. Você vê um cara falando na TV, é a mesma coisa que o outro está falando, o outro está falando, o outro está falando. É essa sensação que eu tenho. Na verdade, o que eu acho, eu concordo com a Zezé, concordo com o Zé. Os partidos, de fato, eles não fazem alianças programáticas em cima de programas, mas em cima daquilo que eu posso levar de melhor. Qual é a vantagem que eu tenho? Um exemplo, Zé, não vou falar agora de aliança, mas quando você vê o comportamento de uma Câmara de Vereadores em relação ao governo executivo. Então, você tem, por exemplo, um sujeito que é o líder de governo, eu não estou falando especificamente de nenhum, mas de comportamentos repetitivos, né? É um líder de governo, ele é líder de governo de um determinado prefeito. Então, ele defende aqueles projetos, ele defende o governo. Aí, quando futuramente um outro partido ganha, ele passa a ser oposição, ele começa a condenar tudo que ele fazia lá atrás. Então, assim, é engraçado, eles mudam de roupas, assim, de acordo com a oportunidade. E essa experiência, ela se reproduz nas alianças. Então, o que nós temos hoje de alianças aqui em Campinas? Primeiro, que as alianças, elas não estão sendo fechadas pelos partidos locais, pelas legendas locais. São os caciques das executivas nacional e estadual que estão fechando. Então, o presidente da legenda de Campinas, ele só referenda algo que já foi resolvido lá nas salas dos maiorais. Então, você tem isso. A segunda coisa é o seguinte, então vamos lá. Aí eu preciso de 10 minutos de tempo de TV. Quais são os partidos que têm o maior tempo de TV? São esses. Então, eles vão começar a namorar, entre aspas, esses candidatos para trazê-los para a sua coligação. Então, a coligação, neste momento, ela não é porque o que o sujeito vai poder oferecer, qual é o seu projeto, né? qual a sua As nossas afinidades, então vamos entrar junto porque a gente tem muita coisa afim. Não é. E aí vai virar um Frankenstein quando ganha. Por quê? Porque aí você vai ter que começar a dar cargos e aí já não é projeto. Aí eles vão começar a brigar não por conta de bandeiras, mas por conta de cargos. Qual é o meu quinhão dentro da prefeitura? Então tá.
tá, eu participei da coligação, eu tenho o direito de governar com vocês, que é legítimo, mas aí o problema é assim, quantos cargos eu terei, o partido X vai ter na prefeitura de Campinas e quais são os cargos, qual é a relevância dos cargos. Então você veja que a discussão ela nunca passa de acordo pelo projeto de desenvolvimento da cidade, mas sempre assim, primeiro tempo de televisão, depois quais são os cargos que eu terei no governo e como vai ser a minha fatia de participação. Então é um modelo que precisa mudar. Mas isso é bem a coisa do coronelismo, Zé, porque o cara ele precisa desses cargos públicos que ele arregimenta, dando apoio, para ele poder já alicerçar a próxima eleição dele. Olha, e o pior de tudo isso é que cada um desses mais de 30 partidos recebem verbas públicas. Nós pagamos para eles existirem. E não pagamos pouco, não, pagamos bastante. Vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta continuando a nossa conversa aqui sobre política, nesse Band Eleições 2012, com a Rose Guglielminetti e com a Zezé de Lima. Voltamos já.